Bem, então vamos começar a nossa sessão de hoje. Estou muito feliz em receber todos vocês aqui. Vocês podem ver aí os meus contatos, né? O meu é do Paulo Kinzel. Nós somos gerentes de produto Oracle Apex e hoje nós temos aqui hoje a primeira sessão em português do Business Innovations com o Oracle Apex, com convidados mais do que especiais. Vou começar falando com vocês um pouquinho sobre o que é o Oracle Apex, como você faz para se conectar com o Apex, e a sessão de hoje vai falar do caso de sucesso, então, do TCU, né? O tema é desenvolvimento descentralizado de soluções públicas em escala, a experiência do TCU com o Oracle Apex, e teremos também demonstrações. Eu vou pedir para vocês enviarem as suas perguntas pela sessão de Q&A, e no finalzinho, os nossos convidados vão responder vocês. Por falar nos nossos convidados, nós temos aqui os auditores federais de controle externo do TCU, o Marcos Paulo da Silva, ele que é diretor de soluções estratégicas administrativas e de mobilidade digital. Também temos o Anderson Ferreira, que é chefe de serviço de desenvolvimento descentralizado, o Alex Araújo, ele é o responsável pelo projeto e prevenção, e o João Paulo de Oliveira é responsável pelos projetos Climate Scanner e painel Clima Brasil. Olha, quero agradecer muito vocês por estarem aqui com a gente, inaugurando aí essa nossa série. E eu tenho certeza que a gente vai aprender muito com vocês hoje aqui. Agradeço demais. Vou falar rapidamente, então, com vocês sobre o que é o Oracle Apex. Para quem não conhece, o Apex ele é uma plataforma empresarial, né, de aplicativos de IA, né, para criação de aplicativos seguros, escaláveis e de fácil implementação. O Apex ele é utilizado por organizações no mundo todo, ajuda aí desenvolvedores a transformar ideias em aplicações prontas para uso muito rapidamente e também ajuda na modernização de sistemas legados. São muitos os casos de uso, então fica o convite para vocês acessarem o site do Apex e explorar aí a documentação, treinamentos e certificações, toda a trilha de conhecimento, casos de sucesso, enfim. Então tem uma infinidade de informações à disposição de vocês no site para vocês poderem começar. E para se conectar aí com o Apex, convido vocês para acessar a nossa newsletter no começo de todo mês. Nós publicamos aí nas nossas redes sociais, gratuito, é só acessar e você vai estar por dentro de tudo o que está acontecendo com o Apex, inclusive novidades que estão por vir, vão ser anunciadas também na newsletter. Temos aqui as nossas redes sociais, se conecte com a gente pela sua rede social favorita. Lembrando que no LinkedIn nós temos um grupo que é público e esse grupo tem pessoas do mundo todo trocando experiências, ofertas de trabalho, dicas, enfim, é um grupo muito legal. Fica o convite para vocês se conectarem com a gente. Então, vamos aí nos aproximando da sessão de hoje, desenvolvimento descentralizado de soluções públicas em escala, a experiência do TCU com o Oracle Apex, e eu começo já convidando o Marcos Paulo e o Anderson Ferreira, e eu vou começar fazendo algumas perguntas, né? Para o Marcos Paulo, primeiro, boa tarde, obrigada por estar com a gente, Boa Marcos tarde. Paulo e o Anderson também. Eu queria saber, Marcos, um pouco da história do TCU, quantas instituições Perfeito. o TCU atende aproximadamente, né, no Brasil. Gostaria que você falasse também, apresentasse um pouquinho os nossos convidados de hoje. E para o Anderson, eu quero perguntar sobre alguns aspectos de desenvolvimento, né? Por exemplo, por que da adoção do Apex, né? Um pouco da linha do tempo, questões de arquitetura, e também uma introdução aí aos projetos que nós vamos conhecer hoje, que é o e-prevenção, o Climate Scanner e o painel Clima Brasil. Lembrando, perguntas, por favor, enviem pelo chat, é que no finalzinho os nossos convidados vão responder. Eu vou parar aqui de compartilhar para que vocês possam compartilhar aí a tela de vocês. Obrigada, agora é com vocês. Boa tarde a todos os participantes. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Paulo. Ó, a gente agradece muito o convite aí para participar desse momento, né? A Oracle, ela é uma parceira de longa data do tribunal, né? E assim, a nossa história do Oracle Apex já tem quase 20 anos, né? 20 anos ali que é uma ferramenta que tem apoiado demais nossa TI, né? E nossos negócios.
né? Tanto que vocês vão ver ali dois exemplos ali de soluções ali que, na verdade, não só são importantes para o TCU, mas são importantes para o Brasil, tá? Que o João Paulo e o Alex vão apresentar. Mas, assim, o que é importante ali nessa história, primeiro, é a gente falar um pouquinho o que é o TCU. A gente sabe que tem muita gente aqui que não é do setor público e é do mercado privado e talvez não conheça bem o que é o TCU, né? Que é um órgão federal, né? Ele é vinculado ao legislativo, né? E ele tem quase 120 anos de história. Tá? E o que o TCU faz? Na verdade, o TCU ele é o responsável pelo controle externo. Tá? Ele, na verdade, é um órgão de apoio ao Poder Legislativo, né, que, na verdade, é titulado controle externo, e, na verdade, nós auxiliamos a fiscalizar o uso dos recursos públicos no Brasil. Para facilitar o entendimento, eu vou fazer um paralelo. Imagine que o Brasil fosse um grande condomínio. Tá? E esse condomínio, todos os condôminos, moradores, eles são responsáveis por fiscalizar o que está acontecendo, como é que o dinheiro está sendo gasto, participar das decisões. Mas é lógico que precisa de algumas pessoas que têm um foco, uma especialidade em fiscalizar os recursos, como se fosse um conselho fiscal. Dentre os vários órgãos que têm esse papel no Brasil, o TCE é um deles. Tá? Então, na verdade, o papel do TCU é fiscalizar os gastos públicos, primeiro, né? Seja como de forma contábil, como é que esses gastos estão sendo utilizados, como é que está sendo a questão da alocação orçamentária, e também ele vê a parte operacional, né? Não só se eles estão sendo gastos corretamente, mas também se eles estão sendo bem gastos. E aí o TCU, ele fiscaliza isso, gerando acordos, relatórios, com base em auditorias que ele faz no controle desses recursos públicos, mas, ao mesmo tempo, também, ele tem um papel muito preventivo e educativo. Então, a gente tem uma escola, o ISC, que ela tem um papel de educar a sociedade, né, como fiscalizar esses produtos, e também educar os gestores de como utilizar, né? E também, nesse processo de prevenção, a gente também recomenda boas práticas para a administração pública de como fazer licitações, gastar melhor esse dinheiro, né? Mas o TCU, apesar de ser muito importante no Brasil, ele não se limita a o escopo do Brasil. Na verdade, ele também tem uma forte atuação internacional. Então, a gente tem parcerias com diversos órgãos de controle do mundo todo, né, para troca de informações, troca de conhecimento e também ajudar a fiscalizar recursos, inclusive, em outros países. Então, por exemplo, atualmente o Brasil ele participa, e o TCU é o braço misto de ações da ONU para fiscalização de recursos públicos internacionais. E, na verdade, então, a nossa grande missão é garantir que cada real de imposto gere resultado concreto para as pessoas. E tendo uma visão que a administração federal seja efetiva, ética, ágil e responsável. Tá? E agora vamos falar um pouquinho ali do que o Apex tem auxiliado ali nessa estruturação. Tá? Primeiro, né, na verdade, o Apex ele foi um arcabouço fundamental para, há 19 anos atrás, a gente construiu um modelo de desenvolvimento centralizado. Na verdade, a gente tinha um problema grave que o pessoal conhece de Shadow ID, né, que é aquela TI que é feita de forma escondida nas organizações, depois ela traz problemas. E a gente construiu um modelo de governança que divide o desenvolvimento de software no TCU de soluções, né? Porque hoje não abrange só software, de soluções, em dois escopos. O corporativo, são as soluções que atendem todo o TCU, seja para o público interno e externo, e também soluções departamentais, que atendem a necessidade locais de um departamento, do que a gente chama de secretaria, né? E aí esse escopo hoje, ele pode ser atendido, a parte corporativa, pelo que a gente chama de provimento centralizado, que é onde a gente tem a TI central, que tem uma área de desenvolvimento de software, e produz ela usando linguagens e desenvolvedores profissionais, né, usando Java, Kotlin e outras linguagens. E também a gente tem o desenvolvimento departamental, né, que ele usa essas ferramentas low-code
né? E aí o carro-chefe é o Oracle Apex para poder resolver negócios, problemas locais com orientação da TI. Então a gente faz toda essa orientação, coordenação, treinamento, e suporte deles para que eles possam desenvolver. Mas com o tempo, esse modelo evoluiu. Então, na verdade, hoje esse desenvolvimento corporativo hoje ele é feito de forma descentralizada para as unidades de negócio, utilizando a ferramenta Oracle Apex, e o departamental, em alguns casos, com base na aprovação, é feito com apoio do desenvolvimento centralizado, que a gente chama de projetos híbridos, né? E aí, isso tudo aí tem uma fortaleza muito grande dentro do TCU, porque foi construído de forma oficial. Então, assim, é tudo normatizado por uma resolução, que na verdade é emitida pelo presidente do TCU, e a maior norma que a gente tem. Então, tem uma força muito forte para conduzir as ações de TI dentro do TCU. Mas, para detalhar isso, a gente tem uma portaria, a Portaria 200 de 2017, que ela define cada papel desses que é desempenhado pelas áreas no TCU dentro desse modelo, né? Que a gente tem uma unidade coordenadora que é responsável por coordenar as ações de TI que vão ser desenvolvidas, né? E aí, nesse mundo do Apex, ela que dá o ok se vai desenvolver ou não para uma unidade de negócio. A unidade gestora, que é a unidade de negócio que acompanha a necessidade de negócio e conduz os requisitos ali no dia a dia. A unidade provedora, que é a unidade que faz o desenvolvimento em si, a unidade de negócio que faz desenvolvimento e dá suporte a essa solução, e a área de TI, que nesse modelo aqui, ele provê a infraestrutura, define os processos, faz a governança, faz treinamentos, provê acesso aos dados, e aí tudo isso, a ferramenta Oracle Apex dá muitos recursos para que a gente possa operacionalizar esse processo. Então, é por lá que a gente usa a figura dos workspace para poder delimitar o espaço de trabalho de cada aplicação, usa as ferramentas que existem lá para desenvolver, utiliza os recursos que tem para prover os treinamentos. E aí, então, o Apex foi sempre um parceiro para que todo esse processo de governança funcione muito bem. Que hoje, inclusive, esse processo de governança é liderado pelo Anderson, né, que você já conhece ele de longa data ali nos eventos Apex, ali, falando de questões técnicas. E ele vai agora entrar para detalhar um pouquinho do funcionamento desse dia a dia ali. Ah, boa tarde, me escutam bem? Ok. Então, boa Sim. tarde, sou o Anderson. Obrigado aí pelo convite da Oracle. Vamos falar aqui um pouquinho sobre como está na prática no TCU, né? Então, a gente, como foi falado, a gente tem um modelo de governança que controla todo esse arcabouço de desenvolvimento centralizado, que a gente chama. O primeiro deles aqui é a governança do modelo. Então, a TI, ela continua fazendo papel central nessa governança do modelo. E para começar mostrando alguns números, né? Até uma pergunta da Karina: quantos sistemas tem no TCU nessa tecnologia, no Oracle Apex? 595 sistemas, é, sendo que 301 estão em operação. Atualmente temos 301 soluções que estão sendo usadas pelos usuários finais. Então, bastante sistema. E ele é bem distribuída entre as unidades coordenadoras, né, que são as grandes áreas de negócio do TCU. Então, a área de controle, que é a área que é finalística do TCU, tem 220 soluções. A área administrativa, 167, a área da presidência, a área estratégica, 133, e temos outras soluções aqui que também são feitas em Oracle Apex. E desenvolvedores, né? Temos muitas pessoas também atuando nesse modelo, 247 pessoas cadastradas como desenvolvedores na nossa base de desenvolvimento, sendo 55 estagiários, da ordem de quase 150 servidores e 43 terceirizados. Então a TI também fica responsável por definir padrão. Então, tem um normativo que foi citado, né? Ele estabelece que a unidade provedora, que é a unidade que desenvolve a solução, tem que observar os processos, métodos, técnicas, ferramentas, orientações e padrões estabelecidos pela área de TI. Então, está normatizado. Um desses padrões é o padrão visual, então, padrão de cores, de fonte, de disposição dos elementos na tela, é um padrão estabelecido. Padrão de login integrado, que é o mesmo login integrado, até o padrão visual é o padrão visual de todas as soluções do TCU, então o usuário final ele não diferencia uma solução feita no Apex ou de uma solução feita em outra tecnologia, ele é um padrão
que agora a gente está até migrando para um padrão novo, um design system de visual novo, mas o TCU ele tem um padrão único para todas as soluções, e de login integrado também. Então, o mesmo sistema de login que a pessoa usa para os sistemas em Apex são sistemas em Java, no Portal e em outras tecnologias sempre funcionam integradas ao login, ao padrão de login do TCU. Além disso, além de definir o padrão, a gente verifica a conformidade, né? Se esse padrão está sendo atendido. E nisso o Apex atende muito bem, porque no Apex, quem conhece essa parte tecnicamente, ele tem aquelas Apex Views, e a gente consegue fazer consultas no banco de dados, porque como o Apex, tudo que é criado nele é armazenado como metadados do banco de dados, você consegue fazer consultas e saber tudo o que está acontecendo. Quais elementos estão sendo usados, se algum padrão está sendo atendido, se alguma propriedade está definida ou não está definida. Então, tudo isso a gente consegue usar a nossa ferramenta que foi criada também com o Apex, que a gente chama de monitor. Não sei se é monitor Apex, porque não sei se se fala Apex, porque já, já é quase 20 anos falando assim, né? Mas a hora que eu recomendo é falar Apex. É difícil às vezes falar Apex, porque não é uma palavra muito brasileira. E a gente também tem um módulo de alertas, então os nossos desenvolvedores, quando ele não está atendendo alguns padrões, ele recebe, antes recebia um e-mail, só que hoje o e-mail está entrando em desuso, pelo menos para a gente, as pessoas acessam muito mais o Teams, então a gente começou a enviar via Teams uma notificação de que aquele sistema está com algum problema, algum padrão que não está sendo atendido. A área de TI também apoia na seleção de desenvolvedores, onde tem um processo de desenvolvimento que no ano passado teve mais de 2.700 inscritos, quase 2.800, então muita gente participando do processo seletivo para ser estagiário no TCU, sendo que a gente selecionou só 47. Então, o nosso filtro é muito grande, né? Então, a quantidade de pessoas que entram é muito pequena comparado ao universo de inscritos, então a qualidade dos desenvolvedores é muito boa. Então, esse processo é anual também, quem tiver interesse, né? Divulgar, é um processo anual, todo ano tem um processo seletivo, só acompanha esse link que está aqui embaixo. Parte de treinamento. Então, qualquer pessoa que for trabalhar com desenvolvimento no TCU, qualquer pessoa no TCU pode trabalhar. Eu quero fazer um sistema, desde que ele atenda todo aquele fluxo de governança, sendo aprovado, tudo, ele pode desenvolver. E aí, obrigatoriamente, isso já é um normativo um pouco mais recente, ele obrigatoriamente tem que ter no mínimo um curso básico de Apex. Não pode acessar o ambiente do Apex como desenvolvedor sem ter no mínimo um curso básico, para garantir, né, que a pessoa sabe o mínimo do que está fazendo. Então, tem um curso básico de Apex. A gente também tem eventos, o TCU apoia muito, estimula muito eventos, tanto internos quanto externos. Então, internamente, a gente tem alguns eventos e a gente cedia, de vez em quando, alguns eventos internacionais. Então, vieram vários representantes da Oracle, inclusive o Paulo que está aí, Paulo 15, já participou presencialmente do evento. Vem pessoas dos Estados Unidos para palestrar, de diversos países do mundo. É um evento bem interessante. Aqui o Papo Apex, chamada de trabalho. Qualquer um que queira apresentar, é só submeter um trabalho e a gente faz um evento interno para compartilhar algum conhecimento. A área de TI também apoia as unidades desenvolvedoras, né, que são fora da área de TI, com consultoria e suporte. Então, qualquer dúvida que ele tenha, será que dá para fazer assim? Será que esse é o melhor caminho? Como é que eu integro com isso? Como é que eu integro com aquilo? Estou tendo dificuldade em integrar com alguma coisa, ou não estou conseguindo fazer, está dando erro, não estou conseguindo achar. Sempre procuram a nossa área, a área de TI, e a gente dá todo esse suporte, consultoria, fornecimento de acesso a algum dado corporativo, criação de usuários, tudo que envolve consultoria e suporte, a área de TI continua responsável, apoiando as áreas desenvolvedoras. A gente fomenta uma comunidade de desenvolvedores, porque como são 200 e da ordem de 250 pessoas nesse mundo de desenvolvimento, a gente também não consegue dar suporte às vezes para todo mundo. Então a gente estimula que eles conversem entre eles, até porque a gente tem 19 anos de desenvolvimento nessa tecnologia, então tem vários desenvolvedores muito experientes que já conseguem, eles mesmos já conseguem se ajudar. E nessa comunidade a gente tem. Hoje ela é no Teams, já foi em diversas outras ferramentas, atualmente é uma ferramenta, ela usa o Teams, um fórum de discussão, uma biblioteca digital no SharePoint, lista de e-mails, treinamentos, wiki, e além dos eventos internos e externos que a gente já falou. A gente também fornece acesso aos dados corporativos. Hoje, preferencialmente, os dados são disponibilizados por meio de views. A gente cria uma view que só dá acesso de leitura nos dados corporativos para evitar que algum dado corporativo seja manipulado de maneira indevida. Então, os dados corporativos são fornecidos por meio de consultas. Mas existe também a opção por web service, né, por serviços,
que a pessoa pode aí ter uma opção de escrita e aí o próprio serviço vai cuidar dessa segurança para impedir uma atualização indevida de informação. Então, isso facilita bastante, né? Porque como a gente está no Oracle e os dados corporativos estão basicamente no Oracle, no TCU, a principal base de dados do TCU é o Oracle, e o Apex casou com uma luva, principalmente nessa parte de acesso a dados, né? E gestão do ambiente. Então, a área de TI é responsável por fornecer a infraestrutura, o banco de dados, os servidores, a atualização do Apex, sempre é a área de TI que conduz isso para que o desenvolvedor só se preocupe em desenvolver realmente a solução dele. E a gente também criou uma ferramenta de deploy, que auxilia o desenvolvedor nesse processo. Ele pode ir subindo as versões de ambiente, desenvolve o desenvolvimento, sobe para o ambiente de homologação, e por último ele coloca no ambiente de produção depois que a solução está testada, usando essa ferramenta de deploy. E já faz versionamento e tudo. Então, a gente, para concluir, aqui no texto, o Oracle Apex casou com uma luva, né? Porque ele, primeiro, lá atrás, como todos devem saber, na administração pública é muito difícil contratar, né? Quer contratar qualquer coisa. O texto enche bastante o saco aí dos órgãos públicos, né? Difícil contratar. Então, tô brincando. É, mas essa contratação é um processo custoso na administração, porque tem que seguir vários ritos, né? E, inclusive, passa pela auditoria do TCU várias dessas contratações. Então, tem que ser um processo muito cuidadoso, que exige muito cuidado. Como o Apex é uma ferramenta que já é grátis, que já vem no banco, quando a pessoa já contratou o Oracle, uma ferramenta que sem custo, né? Então, isso facilita bastante a adoção por órgãos públicos do Apex. Então, já é o primeiro ponto que casou com uma luva. Então, é só ligar e usar. Já estava lá, a gente já tinha Oracle, é só ligar e usar. Segundo ponto, o banco de dados principal do TCU já era o Oracle, então foi muito fácil, só colocar ali, já começar a usar os dados, é o melhor para o Apex, ele adora dados quando estão no ambiente local. As views do Apex, a ferramenta em si, ela ajuda bastante nessa governança, porque todos os dados estão em views, você consegue fazer consultas de maneira muito fácil, saber tudo que está acontecendo. Então ajudou bastante nessa parte de organização. E acessar os dados, né? Como está na mesma base. Além da velocidade de acesso, o controle e gestão desses dados fica muito mais fácil. E a segurança todos os bancos de dados de Oracle e a robustez também do banco de dados do Oracle ajudou bastante aí a gente a ficar feliz até hoje, usando quase 20 anos de Apex. Então, seria isso, cara. Acho que respondi boa parte das perguntas aí. Depois a gente Maravilha. pode conversar Uma, mais. uma bela história aí de sucesso em conjunto, né? A gente fica motivo de orgulho, muita felicidade e desejamos aí muito sucesso aí nos novos projetos que virão, né? Agora eu quero falar com o Alex Araújo. O Alex já está aqui com a gente também. Muito obrigada, Alex, por estar aqui com a gente hoje, compartilhando o desenvolvimento aí do projeto de prevenção. E aí eu tenho algumas perguntas para você. Então, eu queria saber como, primeiro, né, como o e-prevenção ele ajuda as instituições públicas a melhorar a governança, integridade, também na questão da transparência. Também queria saber um pouco dos desafios e o impacto, né, de escalar essa solução aí para centenas, né, eu até diria quantas mil, né, instituições públicas utilizam aí o e-prevenção. E por último, eu queria saber também como os relatórios e as recomendações ajudam aí a acelerar e melhorar a tomada de decisão aí na gestão pública. Se você puder, também queria que você fizesse uma demonstração da solução para a gente. Obrigada, viu? Boa tarde, Karina. Boa tarde, pessoal. É um prazer aqui estar aqui com vocês, né? Agradeço o convite, né, pela Oracle. E falar do sistema de prevenção, para mim, é uma coisa até empolgante, né? Porque eu trabalho já há uns 3 ou 4 anos com esse sistema, né? Juntamente com o pessoal da CETIG, do TCU. E para entender da prevenção, a gente tem que entender um contexto um pouco maior no qual ele se insere, que é o PNPC, o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção. Esse programa foi um programa estruturado pelo TCU e pelas redes de controle de todos os estados da federação, em que estava se pensando uma forma de como a gente blindar as organizações públicas ou reduzir o risco, né, ao mínimo possível de eventos de fraude e corrupção. Nós sabemos que pela mídia, né, que diariamente a gente se depara com notícias de corrupção de algum parlamentar, de algum prefeito, governador, vereador,
Então, isso tem incomodado a gente há bastante tempo, né? Não só o TCU, como demais órgãos de controle. E a gente está procurando uma forma de a gente se antecipar a esse problema, né? Evitar o leite derramado e atacar mais a prevenção, se concentrar, né, nesse esforço especificamente de prevenção à corrupção. E aqui entra o próprio e-prevenção, que é o sistema que dá base ao PNPC, né? E como é que o TCU fez, né? Qual foi o formato, qual foi a ideia principal para ele pensar nesses controles ou nessas práticas de integridade que coíbem a corrupção? Nós pegamos o referencial do TCU de combate à corrupção, que foi feito lá em 2016, que congrega as melhores práticas internacionais de integridade. Então, nós pegamos todas essas práticas, né, e colocamos dentro de um sistema Apex, que é o e-prevenção. Então, como é que funciona? As organizações aderem de forma voluntária ao programa, ou seja, não é obrigatório, e elas preenchem um formulário de autoavaliação. Então, aqui é a carinha do sistema que eu coloquei para vocês, depois eu faço uma demonstração básica, tá? Então, o que a organização faz? Ela tem um login, uma senha, acessa ao sistema, e ela preenche 33 questões no sistema. E cada questão ela é dividida em 4 práticas de integridade. Então, 33 vezes 4 são 132 práticas de integridade, divididas em 5 mecanismos, que depois eu vou explicar mais à frente. A organização, ela olha aquela questão, olha aquela prática de integridade relacionada àquela questão, e ela verifica se ela tem aquela prática dentro da sua organização ou não tem. Se ela tiver essa prática, ela marca a opção que tem a prática e ela também anexa um comprovante, uma evidência. Então, ela, logicamente, não é só informar que ela adota aquela determinada prática, ela tem que comprovar, seja uma via documental, seja um link. Então, ela tem que comprovar de alguma forma que ela adota essa prática. Após concluir, né, o questionário, aí o sistema retorna para ela um diagnóstico. Basicamente, né, como é que é feito, então, esse diagnóstico? A organização preenche as 33 questões, as 132 práticas, e, ao final, o sistema faz um cálculo, né, com base naquele referencial do TCU de combate à corrupção que eu falei agora há pouco. Ele faz um cálculo e dá uma nota para a organização. E essa nota ela vai se adequar a um desses padrões que eu vou citar agora. O padrão pode ser o inicial, ou seja, ela adere poucas práticas, adota poucas práticas de integridade pública no que concerne a fraude e corrupção, ou ela pode estar no nível avançado, né? Então, aqui ela pode estar no nível inicial, básico, intermediário, aprimorado, até o avançado. Avançado já é um pouco mais difícil, né? São raras as organizações que atendem de uma forma exemplar, né, essas práticas de integridade, porque exige um esforço muito grande, exige um plano de integridade da organização, exige um esforço de todas as áreas, né, do órgão, da unidade, para que ele alcance esse nível avançado de integridade. Como eu falei, eu citei agora há pouco, né, essas 33 questões são divididas em 5 grupos. O primeiro grupo é o grupo de prevenção, que são práticas referentes à prevenção, que equivale a 50% da nota. Depois temos o grupo de detecção, ou seja, se a prevenção não for suficiente para coibir uma prática de corrupção, a detecção terá que ser capaz de coibir essa prática, que equivale a 20%. Depois, o mecanismo de investigação, que é um outro subgrupo, que equivale a 15% da nota. Ou seja, como é que a organização investiga os atos de corrupção dentro da sua organização? 10% em relação à correção, ou seja, após um evento de corrupção ou de fraude, como é que a unidade corrigiu esse evento para não acontecer nunca mais? Então, é 10% da nota referente a esse mecanismo e 5% referente ao monitoramento, porque continuamente ela tem que estar monitorando se as práticas estão sendo bem executadas ou se precisa fazer alguma adaptação, né, dentro da sua estrutura administrativa. Então, o motor da prevenção, né, como é que funciona o mecanismo dentro do Apex para fazer esse cálculo, né? Como eu falei agora há pouco, são 5 mecanismos, né? Prevenção, detecção, investigação, correção, monitoramento. As organizações anexam as evidências necessárias para comprovar as práticas que elas informaram que atendem essa prática, que adotam. O sistema classifica desde o nível inicial
ou seja, ela está começando a adotar práticas de integridade até o nível avançado, quando ela já está madura no tema integridade. Só que não é somente isso. Por quê? Porque nós sabemos que as organizações elas têm portes, elas têm tamanhos diferentes, estruturas diferentes. Eu não posso comparar, por exemplo, uma secretaria municipal de município de 20 mil habitantes, por exemplo, com a Petrobras. São naturezas e organizações distintas que têm estruturas totalmente diferentes. Então, para fazer um fator de ponderação entre essas duas organizações, nós criamos aqui duas variáveis, que denominamos de poder de compra, ou seja, o poder que as organizações têm de executar um gasto público. Quanto mais recursos ela trabalha, recursos discricionários, né, ou seja, que elas podem ter livre disponibilidade sobre esse recurso, quanto mais recursos elas executam, maior o seu nível de suscetibilidade à fraude e corrupção. Isso já é um padrão adotado, né? Ou o poder de regulação, que é o poder da caneta, né? De autorizar, por exemplo, uma licença, prolatar uma decisão judicial, algum evento que possa, de alguma forma, influenciar a vida das pessoas, né? Então, esses dois fatores aqui, eles tendem a fazer o quê? Eles vão fazer um ajuste nessa nota aqui do poder do grau de aderência. Então, isso aqui é justamente para tirar uma disparidade e para deixar a nossa massa de dados mais uniforme, para fim de validação e padronização. Após eu fazer esse cálculo, né, através do algoritmo dentro do e-prevenção, esse relatório diagnóstico ele emite para mim uma matriz. E essa matriz ela vai informar qual é o posicionamento da organização dentro da suscetibilidade à corrupção. O quanto ela é suscetível, ou mais suscetível ou menos suscetível à corrupção. Como, por exemplo, aqui. No eixo Y, aqui, nós temos aqui aqueles dois fatores que eu citei, poder de compra e poder de regulação. Então, quanto mais alto o poder de compra e o poder de regulação, mais práticas de integridade são requeridas dessas organizações. E quanto menor for o poder de compra e de regulação, menos exigido. E aqui o grau de aderência, que é o grau de que forma as organizações elas têm adotado práticas de integridade de acordo com o referencial do TCU de combate à corrupção. Quanto mais aderente, melhor. Quanto menos aderente, pior. Então, conjugando o grau de aderência e o poder de compra e poder de regulação, a gente coloca aqui numa matriz. Nesse caso, especificamente, se ela tiver, por exemplo, uma aderência, ou seja, adota poucas práticas de integridade, e tiver um poder de compra muito alto ou poder de regulação muito alto, então ela está numa zona vermelha, que é uma zona de atenção. Ela está, assim, segundo aqui o gráfico, né, ela está muito vulnerável a eventos de fraude e corrupção. Em contrapartida, se ela tiver, por exemplo, um poder de compra e poder de regulação inicial e um grau de aderência avançado, ela está numa zona verde. Ou seja, não é que ela está imune, mas ela está com controles aceitáveis, né, digamos assim, referentes à fraude e corrupção. Então, basicamente, a organização preenche as 33 questões, ou as 132 práticas, o sistema emite um diagnóstico preciso, que é como se fosse um exame. Olha, você está nessa situação, você precisa fazer um tratamento para melhorar as suas fragilidades dentro da sua estrutura administrativa. Não só isso, após o diagnóstico, o sistema emite o tratamento também, que seria o roteiro de atuação, que nada mais é que um plano de atuação para a organização, é tipo um GPS, ó, você tem que seguir por aqui para que você melhore os seus controles de integridade. E com isso, com a conjugação do diagnóstico com o roteiro de atuação, ela melhora, ela fortalece a sua imagem institucional perante a sociedade. Tá? Então, dois produtos também que eu vou citar aqui, um eu já citei, que é o relatório diagnóstico, que ao final, após a conclusão do relatório no sistema, no e-prevenção, é emitido o relatório diagnóstico, e também o próprio sistema emite um selo para que ela possa informar para a sociedade, né, local, que ela participa do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, do PNPC. O roteiro de atuação, que seria, digamos assim, o tratamento a ser dado à organização para que ela melhore seus controles de integridade, é também um produto do e-prevenção que achamos bastante interessante. Porque não basta você apontar que a situação está ruim, você tem que informar para a organização o que ela tem que melhorar e de que forma. Então, a gente fornece esse produto para que a organização possa ter um norte, uma bússola para seguir. Por exemplo, olha, você não está tão bem no mecanismo de prevenção, você precisa melhorar suas práticas de prevenção.
Então, esse roteiro de atuação vai informar para ela quais são as práticas que ela tem que adotar. Aqui tem, por exemplo, modelos, aqui tem treinamentos, para que ela possa melhorar esse índice. Então, a organização, após ela preencher o questionário, todas as práticas não adotadas aparecem aqui na aba vermelha, ou seja, são práticas que ela não tem, ela informou que não tem, ela vai preencher cada Kanban desse daqui, né, que o sistema informa, e vai colocar, olha, um servidor X vai ser responsável por essa prática, a gente tem tal prazo para concluir essa prática, e a gente vai contar com esses recursos para adotar tal prática. Então, ela informa aqui, basicamente, ela já muda de status, né, aquela prática que ela não está adotando. Então, aparece assim no sistema como o informe aqui, né, em implementação. Após ela concluir a prática, ela coloca a evidência, informando que concluiu a prática, aí já fica no verdinho, né? Ou seja, aquele Kanban que estava no vermelho aparece na cor verde, significa dizer que foi concluída aquela prática que ela não tinha, e já automaticamente o sistema recalcula a nota dela. E aqui no cinza, ela pode colocar as práticas que, porventura, ela não queira adotar porque não tem condições. Olha, essa prática a gente não tem condições por causa da nossa estrutura. Então, ela tem essa discricionariedade de informar que não vai adotar determinada prática. Nós também temos, dentro do e-prevenção, um mecanismo para as controladorias, que são os órgãos de controle dentro de cada município, dos estados e da União. Então, os órgãos de controle, eles podem participar do PNPC para preencher a sua própria autoavaliação, como também ter acesso à autoavaliação de todas as unidades daquele ente. Porque, como elas são órgãos de controle, elas podem ajudar as organizações, né, por exemplo, do executivo de determinado município, a melhorar as suas integridades. Tá? Então, aqui ela pode fazer um monitoramento individualizado, vai ter acesso ao questionário, ao roteiro de atuação de cada organização vinculada. E isso melhora muito a supervisão por essas organizações. Aqui eu posso colocar dois tipos de gráficos que as controladorias têm acesso, né? Aqui, por exemplo, ela pode ter um acesso, uma visão consolidada da situação de suscetibilidade à fraude e corrupção de suas organizações. Ela vai informar quantos estão no verde, quantos estão no amarelo, quantos estão no vermelho. Isso é uma informação gerencial muito boa para esse tipo de organização, assim como também como é que está cada mecanismo. Porque, como eu falei lá no começo, são 5 mecanismos que é dividido o questionário, né? Prevenção, detecção, investigação, correção e monitoramento. Então, a própria contadoria tem acesso de como é que funciona, né? Como é que está cada organização ou o grupo de organizações subordinadas a ela em relação a cada mecanismo de integridade do PNPC. Agora, respondendo especificamente às perguntas, né, da Karina, né? Quais são os nossos principais desafios, né? Primeiro, como você vai trabalhar com uma massa de dados muito grande e totalmente divergente, né? Ela não é homogênea, né? É uma massa heterogênea, porque são organizações estaduais, municipais, federais, autarquia, fundação, órgãos. Então, assim, tem realidades e estruturas diferentes. Então, esse é o nosso principal desafio. Como trabalhar, como padronizar o mesmo questionário para organizações tão diferentes. Além do que também, em termos de sistema, né? Como é que elas vão acessar o sistema, né? De uma forma, por exemplo, se todos acessarem ao mesmo tempo, como é que a gente vai dar suporte a isso? Um outro desafio também é a manutenção dinâmica, porque as organizações, elas aderem num determinado momento, né? E à medida que o tempo vai passando, elas vão mudando, né? Elas vão se transformando, porque a própria dinâmica da vida possibilita isso. Então, elas vão trocando de nome, elas vão se fundindo com outros órgãos, né? Tudo isso vai depender, logicamente, do mandato do governador, prefeito, presidente, que vai alterando essa estrutura conforme o seu plano de governo. Então, isso também é um desafio para a gente, né? Como atender, além da diversidade de organizações, a padronização ao longo do tempo. E também dar suporte contínuo para mais de 15 mil organizações hoje que estão no sistema, tá? E o impacto disso, né? O que o PNPC possibilita através do e-prevenção? Você possibilita ter uma visão padronizada de nível de suscetibilidade à fraude e corrupção de todos os órgãos públicos. Então, hoje você tem uma visão padrão, uma mesma régua que vai medir isso, para você identificar, por exemplo, fragilidades que podem ser fragilidades comuns a vários tipos de organização. Então, isso é interessante para fins de controle, né? E informações até para a própria organização, saber que, por exemplo, esse problema não é um problema só dela, mas de um grupo de organizações que tem a mesma natureza que ela. Você também tem uma inteligência sistêmica, né? Porque dentro do sistema você permite filtrar por tipo de organizações, por mecanismos, né? Prevenção, detecção,
Padrões de vulnerabilidade também, você consegue enxergar isso dentro de filtros no sistema, isso é bem interessante também. Se eu quero atacar, por exemplo, só organizações que estão com um nível de aderência muito baixo, né, ou com a suscetibilidade muito alta, eu posso fazer isso dentro do sistema, ele possibilita isso. E o monitoramento massivo. Eu posso monitorar várias organizações dentro do sistema e ter uma visão geral e panorâmica sobre todas elas. Muito bem. Concluindo aqui a apresentação, né, só informando que a integridade não é um destino, é um processo operacional. Aqui a gente tem o site do PNPC, né, e aqui tem um panorama de todas as organizações, né, como é que elas estão hoje, né, como é que é o quadro de nível de suscetibilidade à fraude e corrupção de todas as organizações do Brasil. Se vocês quiserem, tiverem um interesse, né, curiosidade de ver, aqui está o endereço. E o suporte técnico do nosso GT, que é o grupo técnico aqui, grupo de trabalho do PNPC. Tá? A gente tem um contato aqui, o e-mail e o telefone. Agora eu vou mostrar um pouco aqui a carinha aqui do sistema, né? Aqui o e-prevenção. Você abre aqui a tela, né? Vai ter um guia prático, que é tipo um tutorial de como é que funciona o sistema. Tem um vídeo de boas-vindas, né? E aqui estão os 5 mecanismos, né? Prevenção, detecção, investigação, correção e monitoramento. Dentro de cada mecanismo, a gente tem os subgrupos, que a gente chama de componentes. Então, dentro do mecanismo de prevenção, temos gestão da ética e integridade, com 8 questões, controles preventivos com 5 questões e transparência com 5 questões. Clicando em cada componente, nós temos aqui as questões propriamente ditas. E como eu expliquei, né, cada questão tem 4 práticas, né, que podem ser adotadas. Elas não são mutuamente exclusivas, né? Eu posso adotar uma prática, 2, 3, 4. Se eu quiser adotar as 4 práticas, que é o mundo ideal, melhor ainda. Mas lembrando que tem que comprovar, né, através de evidências. E a última opção aqui é caso ela não atenda nenhuma prática. Por exemplo, dessa questão aqui, 1 de prevenção, eu não adoto nenhuma prática. Então, ela tem, logicamente, essa opção de informar que não adota a prática. E cada prática que ela não marcar aqui, vai aparecer lá no roteiro de atuação como práticas a implementar. Então, aqui tem mecanismo de detecção, funciona da mesma forma, com as suas questões, né? Informações institucionais aqui, são as informações cadastrais do órgão, né, como o nome do dirigente máximo, quem preencheu aqui o questionário, e após concluir o questionário, ela clica aqui no botão, né, aqui vai aparecer os 2 documentos que eu falei, né, só lembrando aqui, deixa eu ver se eu consigo acessar aqui. Aqui já é um questionário concluído, né? Então, a organização ela conclui o questionário, ela pode baixar aqui, fazer o download da marca de participação e gerar aqui o relatório diagnóstico, que é mais ou menos o resultado do exame, né? Após ela preencher o questionário, ela tem aqui, ó, a sua posição na matriz. Essa aqui, por exemplo, que nós estamos adotando aqui, né, apenas a título de exemplo, tá? Ela está, por exemplo, com poder de compra e regulação muito alto e ela está na fase inicial de aderência, ou seja, ela está começando a adotar a prática de integridade. Então, ela está no vermelho aqui, que significa o quê? Ela está altamente vulnerável a eventos de fraude e corrupção. Então, ela precisa caminhar, ter um caminho, uma via crucis aí a percorrer até ela chegar aqui no verdinho, que é o mundo ideal. Aqui também ela vai informar para ela, através desse gráfico aqui, quais são os melhores mecanismos, né, que ela tem, adota práticas, né, quais são os piores também, né, e aqui como é que funciona os níveis, por exemplo, de aderência por mecanismo e por componente de cada mecanismo. Então, ela tem esse retrato aqui, tá? Basicamente, é isso que eu tinha para mostrar para vocês, tá? Lembrando que integridade, ele não é um ponto de partida, tá? Quer dizer, ele não é um ponto de chegada, ele é um ponto de partida, porque a própria vida, né, é dinâmica e muda constante. Então, as próprias organizações, elas têm que toda hora estar monitorando, né, essas práticas de integridade para que elas possam melhorar esse nível de suscetibilidade e para que tenhamos, né, logicamente, órgãos públicos, né, e um Estado melhor, menos corrupto. Eu agradeço aí a Karina a participação. Obrigada, eu que agradeço. Nós é que agradecemos, né, por essa aula. Parabéns pelo projeto Alex. A gente sabe que é complexo, o volume muito grande de informações e a responsabilidade grande também. Então, parabéns e obrigada por compartilhar com a gente. Agora eu quero falar com o João Paulo Oliveira,
que está aqui com a gente. Tenho algumas perguntas para você, João Paulo. Primeiro, eu queria saber nós vamos falar aí do Climate Scanner e painel Clima Brasil. Eu queria saber quais problemas essas soluções ajudam a resolver. Depois eu queria que você falasse um pouquinho como essas plataformas tornam dados complexos mais úteis, tanto para gestores, né, quanto para a sociedade em geral. Também seria muito bom se você pudesse compartilhar alguns indicadores com a gente, alguns resultados alcançados, e também eu gostaria de ver um pouquinho da aplicação, se você puder compartilhar. Agradeço muito. Vamos lá? Perfeito, boa tarde. Karina, obrigado pelo convite, agradecendo também a todo mundo que está aqui assistindo a gente, né? Obrigado por essa oportunidade de, conforme o Marcos falou mais cedo, né, de apresentar uma outra solução desenvolvida de forma descentralizada aqui dentro do TCU. Vocês vão ver que na parte metodológica existem similaridades com o que o Alex acabou de apresentar lá do E-Prevenção, mas uma temática completamente diferente, que é a temática da mudança climática. A Karina mencionou, né, que são dois projetos, na verdade. Um é o Climate Scanner, o outro é o Painel Clima Brasil. Aqui, só por uma questão de concisão, eu concentrei as informações em uma só, porque eles são projetos gêmeos. A diferença é que o Climate Scanner ele faz uma avaliação do país inteiro e ele é aplicável a outros países, não só ao Brasil. E o Painel Clima Brasil, ele olha internamente ao Brasil. Então ele olha os estados, os municípios, especialmente as capitais, mas ele tem toda a estrutura dos dois projetos, ela é muito parecida. Bom, então eu gostaria de começar falando para vocês o que são, né, o Climate Scanner e o Painel Clima Brasil. Eles são instrumentos de avaliação e monitoramento das instituições de controle, né? Os meus colegas também citaram esse termo, instituições de controle. O TCU é uma instituição de controle, mas existem outras instituições de controle nos estados, nos municípios, em outros países, e voltada para a mudança do clima. Para dar para vocês um pouquinho de contexto da magnitude do projeto, já tentando trazer até alguns indicadores que a Karina mencionou, o Climate Scanner, né, a versão internacional, ele contou com a participação de 103 países. Na verdade, para ser justo na minha fala, muitos mais países participaram, mas nós chegamos a coletar resultados finalizados de 103 países. E é muito legal, então, como a gente tem essa ação em que a gente consegue mostrar o panorama comparativo, agrupado de 103 países diferentes. Realmente é um marco muito grande do alcance desse projeto. E no painel Clima Brasil, que eu mencionei para vocês que ele olha internamente ao Brasil, a gente teve a participação de 26 dos estados, já considerando o Distrito Federal, e de 24 das capitais, o que mostra também que teve uma adesão muito grande. E isso é muito importante para o sucesso dos projetos, que é colher informações da maior quantidade de países, de entes federativos possível. Descendo um pouquinho mais de nível, só para meio que o meio do caminho, né? O que foi necessário para a gente conseguir a participação desses entes, só citando uma curiosidade para vocês, que foi necessário fazermos 8 treinamentos diferentes, sendo que 7 foram internacionais e um foi nacional, né, para treinar os estados e os municípios. Nós produzimos uma série de materiais para treinar esses auditores que fariam a avaliação do Climate Scanner e do Painel Clima Brasil, inclusive em 5 idiomas diferentes. Foi tudo traduzido para árabe, inglês, francês, português é a nossa língua nativa, né? E também para espanhol. Estou trazendo isso mais uma vez só para dar uma noção para vocês do tamanho e da abrangência dos projetos. E para desenvolver a metodologia, que o Climate Scanner tem uma metodologia, o Painel Clima Brasil tem uma outra metodologia, foram envolvidas mais de 18 países, as instituições de controle de 18 países diferentes, e mais de 70 pessoas, 70 auditores foram envolvidos na elaboração dessa metodologia. E aí eu não sei se vocês repararam, eu estou começando a descer um pouquinho mais nas camadas para a gente chegar lá na aplicação, e depois desse mergulho eu vou tentar ir para a superfície de novo para falar um pouquinho dos resultados que chegou, mas por enquanto eu estou nessa descendente, né, nesse mergulho, para eu chegar nas aplicações. Aqui, muito brevemente, é mais ou menos como funciona as metodologias. Elas são divididas em 3 eixos diferentes. Nesse caso aqui, eu só trouxe o exemplo para vocês do eixo de governança, mas existe também o eixo de políticas públicas e o eixo de financiamento. Dentro do eixo de governança, ele é subdividido em 10 componentes diferentes. Cada componente é subdividido em itens.
E cada item, então, ele é classificado desde sem progresso, que é a categorização mais baixa, até o avançado, que é a mais alta, e é nessa parte que eu acho que tem uma similaridade com a prevenção é, mostrado aqui para vocês, para o Alex, né? Existem grupos, subgrupos, e a gente vai subdividindo tudo isso para chegar num item de quantizável de avaliação que o auditor coloca ali a sua opinião. E depois também, vou até mostrar um pouquinho as telas para vocês dos aplicativos, mas é necessário que ele comente, que ele coloque uma evidência para dar suporte, para justificar aquela avaliação. Até vi uma pergunta aqui no Q&A, né? Na apresentação do Alex, mas se aplica a minha também. Poxa, mas e se a instituição que está preenchendo ela não for verdadeira na sua avaliação? E existem algumas formas da gente controlar isso. Uma delas é pedir as evidências. Então, tudo isso fica checável depois, né? A gente pode ver se aquela avaliação ela está coerente com o comentário e com as evidências que o avaliador colocou. E agora sim, foram feitas duas aplicações, mas eu vou me concentrar em uma só, por questões de tempo, e tudo isso se replica para a segunda. Eu selecionei aqui, essa é a carinha, é uma das telas iniciais aqui do Climate Scanner, e eu selecionei para mostrar para vocês algumas das funcionalidades que a gente achou que eram necessárias, tanto por questões de regra de negócio, da própria metodologia, as validações que a gente precisava fazer, quanto a gente tentar tornar o sistema mais agradável para o usuário. Que vocês imaginem, né? O Climate Scanner são mais de 60 itens a serem preenchidos. O painel Clima Brasil, mais de 40. Existe uma curva de aprendizado da metodologia. Existe toda uma questão de comentário, de evidência. Se o sistema ele ainda fosse desagradável, se ele quebrasse demais, se ele não fosse visualmente ou intuitivo para os usuários, a gente imagina que a gente teria a gente não conseguiria esse grau de participação de outros países, estados e municípios. Então, começando, né, do início, uma coisa muito importante para a gente foi a questão de gerenciamento de permissões. E aí eu falo isso em vários níveis. Tanto da parte de login e senha, que os meus colegas também mencionaram, isso é construído aqui dentro do sistema do TCU. Esse sistema ele é exclusivo para quem participa do projeto, para tem credencial para inserir com essas informações. E também uma parte muito de segregação de escopo. Se são vários países participando, ou vários estados, ou vários municípios, no momento do preenchimento, quando as informações não estão prontas para serem publicadas, é importante que eu tenha essa segregação e que um não veja a informação do outro. Uma outra camada é a segregação de perfil. Se o avaliador não vê outra avaliação, eu tenho que ter um nível de gestor que eu tenha mais poderes para ver mais coisas do sistema. Uma outra coisa que a gente fez foram requisitos de mostrar para o usuário o quão completa está a avaliação dele. Então, por exemplo, nessa telinha aqui, eu estou aqui no componente G1, item A, ele tem que fornecer a avaliação, mas também o comentário, como eu falei para vocês, também a evidência, e como isso pode não ser tão intuitivo no primeiro contato do usuário, a gente inseriu aqui um botão flutuante em que, à medida que ele vai preenchendo, já vai mostrando o grau de completude daquele item. Então, isso é dentro de um item, mas a gente também inseriu diversas funcionalidades que vão se atualizando em tempo real para dar esse feedback visual se ele completou todos os itens ou todos os componentes e até mesmo se a avaliação dele está fechada. É uma flagzinha que ele fala concluir e a partir daí é que esses dados passam a poder ser utilizados, publicados, etc. Ah, e outra coisa também é dentro do prazo de preenchimento. Podem ser várias versões. Eu posso ter uma versão 2025, 2026, 2027. Então fizemos ainda uma outra avaliação com outros controles e outra identidade visual para saber se está dentro da data possível de preenchimento ou se ela já passou ou se ela não iniciou. Uma outra coisa muito interessante é que, como acabei de falar que podem ter várias versões, a gente pensou numa funcionalidade do usuário, em vez de ter que preencher a nova versão do zero, ele possa copiar a avaliação anterior e fazer só as modificações naqueles itens que precisam de atualização. Talvez um paralelo aqui com o que a gente tem um pouquinho no imposto de renda, que a gente já tem uma pré-preenchida, ou a gente pode importar a versão anterior. Então criamos também uma funcionalidade para copiar uma avaliação anterior e depois só modificarmos o que precisa ser atualizado e entregarmos a nova versão. Uma outra parte que a gente dedicou um tempo foi na exposição de resultados prévios. Enquanto o usuário está preenchendo, a gente já mostra para ele, fizemos esse gráfico aqui que a gente chama de gráfico solar, mas outros também gráficos de barra, para mostrar em quais componentes o país, estado, o município dele está melhor pontuado ou não tão bem pontuado assim. Isso tudo construído dentro do Apex. Fizemos vários relatórios gerenciais
E aí, gente, só pelo avançar do tempo, eu queria compartilhar com vocês só um pouquinho dos resultados, né? A gente então pegou essas informações de 103 países, vários estados, vários municípios, e aonde que a gente chegou do outro lado? Depois de colhermos todas essas informações, foi possível processar essa grande base de dados em informações mais úteis para a população, para o gestor, para o TCU, para saber aonde que ele vai atuar junto com o gestor público. Então eu trouxe dois exemplos aqui para vocês, que a gente até escreveu em forma de manchete. Essa é uma delas. 8 em cada 10 países ignoram grupos vulneráveis em seus planos climáticos. Essa a gente achou que foi uma conclusão muito forte, muito importante de se ter. E já emendamos numa recomendação para os governos. Nesse caso aqui, que é necessário que eles identifiquem as populações, atividades e regiões que serão mais impactadas, incluam essas pessoas no processo de tomada de decisão, integrem a equidade como um princípio orientador nas ações governamentais relacionadas ao clima. Então, esse é o tipo de conclusão que, a partir da metodologia implementada por meio do Apex e a coleta dessas informações, é possível chegar. Para dar só mais um exemplo, a desigualdade na adaptação climática. O planejamento ele está avançado em capitais do Sul e Nordeste, mas o Norte e o Centro-Oeste eles nem possuem planos. Então foi possível apontar desigualdades dentro do Brasil de estados e municípios que estão bem mais avançados e outros não. E aí, gente, como última tela, eu vou deixar aqui para vocês esses QR Codes, só se vocês tiverem curiosidade. Esses dados, depois da avaliação fechada, eles são públicos. No QR Code da esquerda são os dados internacionais, no QR Code da direita são os dados subnacionais. Se vocês estiverem em uma página, você consegue ir para outra. O site está tanto em português quanto em inglês, mas é muito interessante ver todas as conclusões e os gráficos, a tradução desses dados em informação relevante para o governo, para a população e para os próprios auditores que precisam atuar cada vez melhor no controle das políticas públicas. Karina, da minha parte era isso. Maravilha. Obrigada, João Paulo. É muito gratificante, né, ver o sucesso e como é possível compartilhar, né, os projetos, as boas práticas, a iniciativa com outros países também, né? Então não é só Brasil, né? Estamos é, ampliando aí as fronteiras. Falta um minutinho para encerrar, mas antes de seguir, temos duas perguntas no Q&A. Eu queria perguntar para o Anderson, antes de passar aqui para as perguntas, como um profissional aí na área de tecnologia, ele faz o que ele precisa fazer para trabalhar com vocês no TCU, e aí na sequência a gente pode partir aqui para a pergunta do Marcelo e do Francisco. E aí, Anderson, como trabalhar no TCU? Então, trabalhar no TCU, como é um órgão público, né, a gente tem três opções. O fato de ser um órgão público, concurso público, força de legislação, não pode ser servidor TCU sem devido concurso. Outra maneira é por sendo estagiário, a gente tem aquele nosso processo seletivo de estagiários, que seleciona bons candidatos aí, então tá todo mundo pode divulgar o nosso processo, a gente faz esse processo anualmente. E a terceira maneira, a gente começou mais recentemente um processo de terceirização. Então, temos uma empresa terceirizada que atua desenvolvendo sistemas no TCU. Então, você vai entrar em contato com essa empresa, atualmente é a Consult Media, entra em contato com eles, se candidata e eles vão fazer o processo seletivo para poder entrar e trabalhar aqui com o TCU. Então, são sempre boas mentes e são bem-vindas para. Temos sempre expectativa de bons profissionais. Isso aí, obrigada, Anderson. Com dúvida esclarecida. Você pode, então, responder a pergunta do Marcelo? Ele está perguntando 595 sistemas ou aplicações Apex? São realmente 595 sistemas, não é, porque no Apex você pode criar aplicações, aí o pessoal fica copiando, às vezes, a aplicação e ficando de lixo lá, não, realmente são 595 sistemas mesmo, ou módulos de sistema. Então, a gente tem sistemas aqui no TCU em praticamente quase tudo que é área, tem algum sistema em Apex. Então, normalmente esse sistema está associado a uma aplicação do Apex, mas nessa contagem não está considerando essas cópias, não. Então, inclusive, se tiver alguma aplicação que está no nosso ambiente de produção e ela não está cadastrada no nosso portfólio, que é uma outra solução IPEX, que cadastra todas as soluções do TCU, se ela não tiver cadastrada lá, nossa rotina tira ela do ar. Porque a roupa não está cadastrada, então é um sistema que não pode estar no ar. Então a gente tira do ar, só tem que cadastrar no nosso portfólio. Por isso. Excelente. E aí temos, então, obrigada, Anderson. A segunda pergunta é do Francisco, né? Como o TCU organiza a questão do versionamento, das aplicações com tantos desenvolvedores, né? Existe time, se sim, eles trabalham
todos em uma página, em uma aplicação, juntos? Como que funciona? A gente tem várias, como a gente tem muitas áreas e tem diversos modelos, diversas maneiras, né? Tem áreas pequenas que são estagiários, tem áreas maiores que tem terceirizados estagiários, tem equipe, então tem diversos tamanhos de equipe. E cada uma delas tem uma maneira diferenciada. Mas a gente tem aquela ferramenta de deploy, que ela, para subir de ambiente, ele tem que usar a ferramenta, e aí essa ferramenta faz o versionamento das aplicações com os scripts para poder implantar, e também já gera script de rollback, gera as versões. Então, é a nossa ferramenta que controla esse versionamento de aplicações. Perguntou ali também sobre se os times já trabalham em páginas. Normalmente, isso já acaba sendo uma prática maior no Apex, né? Tipo, não tem como os dois desenvolvedores trabalharem na mesma página ao mesmo tempo. Então, eu considero uma boa prática cada equipe desenvolver ou por páginas, ou por módulos, por aplicações. Então, tem uma divisão ali, algum recorte para que não tenha sobreposição de trabalho e não dê conflito, né, de trabalho. E não perca, não sobrescreva o trabalho do outro. Maravilha, obrigada, Anderson. Bem, se nós não temos perguntas, nós recebemos várias perguntas que já foram respondidas, né, na sessão de Q&A. Se não temos mais perguntas, queria avisar que a sessão foi gravada e em breve vai estar disponível no canal do Apex no YouTube. Fiquem atentos às próximas sessões, teremos mais sessões em português, em espanhol, em inglês também futuramente. Muito obrigada, Marcos Paulo, Alex Araújo, João Paulo Oliveira, Paulo Quinze também por estar com a gente aqui, Anderson. Muito obrigada, muito sucesso para vocês. Contem com a gente, né? Queremos aí conhecer, inclusive, os outros projetos, novos projetos. Nós vamos voltar aí para compartilhar, vamos convidar vocês para compartilhar novamente com a gente. Muito obrigada, e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Até Tchau, mais. tchau.